Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar de um assunto que transcende a questão do próprio campo. O Santos enfrenta daqui a pouco, grava esse vídeo às 5h15, o Santos entra em campo às 7h30 contra o Coritiba aqui no Paraná, estado onde eu moro, onde o Carlos mora, o Carlos inclusive morando em Curitiba, na grande Curitiba. E nem eu nem ele poderemos ir no jogo porque foi determinado hoje de manhã, ferindo o Estatuto do Torcedor, que seria a torcida única. A torcida do Santos não seria permitida no estádio em virtude do ocorrido no domingo, onde duas torcidas organizadas, se eu não me engano, é a torcida jovem do Santos com a Império Alviverde do Coritiba, entraram em conflito, foi uma guerra nos arredores do estádio e chegaram a destruir uma unidade pública de atendimento de saúde. E com isso e com todos a tensão que ficou entre as duas torcidas, os dois clubes pediram para que esses confrontos sejam em torcida única. Então nem a torcida do Coritiba poderá estar presente na Vila Belmiro, nem a torcida do Santos poderá estar presente no Couto Pereira hoje. E é um pouco sobre essa situação toda que eu gostaria de falar, não só sobre a questão específica desse jogo, que acaba atingindo a gente, né, atingindo os torcedores do Santos, mas sobre como ver a questão, pensar um pouco sobre a questão. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem muito lugar de fala, né, assim, o torcedor do Santos daqui do Paraná, e eu penso muito nas minhas experiências enquanto torcedor do Santos morando em Curitiba, e como felizmente não teve isso na época que eu me formei como torcedor, e como isso pode afetar inclusive o surgimento de outros torcedores do Santos, e como isso passa por muitos elementos. Eu acho que é muito fácil você olhar para a questão simplesmente como é melhor proibir mesmo do que trazer esses vândalos, essas pessoas violentas, esses não torcedores que só querem brigar. Mas eu acho que cabe uma reflexão mais profunda sobre isso. E eu vou aproveitar então para pensar um pouco sobre a questão. Talvez isso acabe se tornando mais um desabafo do que qualquer outra coisa, mas eu acho que é preciso discutir. Eu acho que é importante que as pessoas discutam, reflitam, pensem, estudem, para que a questão acabe evoluindo, né? Então, antes de mais nada, peço sempre, se inscreve aí, dá essa força pro canal, deixe seu like, diga o que você acha da questão. Eu acho que é uma questão muito profunda. Eu acho que não é só banir torcida organizada ou só apontar o dedo para as organizadas. Eu acho que é uma questão que envolve muita coisa. Então, vamos falar um pouco sobre isso. E eu começo aqui pensando em como... A primeira coisa que eu penso, na verdade, é como seria se no primeiro jogo do Santos, ou enfim, se isso tivesse acontecido na primeira vez que o Santos foi jogar a Copa do Brasil em Curitiba contra o Coxa, que foi em 2000. Eu tinha 13 anos e na época, eu falei no nosso pré-jogo, que mandei um vídeo falando no nosso pré-jogo, eu tinha muito mais ansiedade por estar no estádio, por ver o jogo. Eu sempre fui santista e sempre morei em Curitiba, tirando quando eu me mudei já com 25 anos, 24 anos. Então, toda a minha formação enquanto torcedor, enquanto pessoa, até virar adulto, eu passei em Curitiba, longe da Vila Belmiro, sou de fora da vila. E então, os jogos do Santos sempre foram experiências de muita ansiedade para mim, assim, de muita ânsia, talvez seja a palavra melhor. Eu lembro sempre de ir com meu pai. Na época, inclusive, era só um turno os campeonatos. Então, o Curitiba ainda tinha sorte de ter 3 times, mas era sempre um ano. Jogava um time, o Santos jogava contra um time em Curitiba, aí no outro jogava contra os outros 2. E revezava entre Atlético Paraná e Curitiba. Com pontos corridos e 2 turnos, não foram tantos campeonatos assim, muito pela queda do Paraná, né? O Paraná caiu em 2007, então ficou aí 10 anos fora, só tem pontos corridos a partir de 2003.
E o Coritiba oscilou bastante, teve alguns rebaixamentos no meio do caminho, o Atlético também foi rebaixado nesse meio tempo. E um pouco depois eu acabei me mudando, então fiquei alguns anos morando fora de Curitiba. Mas nesse meu processo de formação enquanto torcedor, ir no estádio era assim, uma experiência absurda. Eu sei de muitos torcedores que moram efetivamente perto dos seus objetos de torcida, e é uma coisa muito diferente, é uma rotina. Gente, bateu um carro. Esquina de casa é meio perigosa, até isso. Tomara que fique menos barulhento, então, né? Mas enfim, perdi um pouco o fio do pensamento, mas é que se torna uma rotina pro torcedor que mora perto do estádio, que mora perto do seu time, de ir na maioria dos jogos em que são na cidade, e aí eventualmente alguns jogos fora. Para nós não, para nós sempre foi um evento muito grande ir no estádio quando o Santos jogava em Curitiba, porque era algo pouco comum. Então nós já ficávamos vendo a previsão da data que seria, nos programávamos, então quando chegava a semana era um grande evento. Eu lembro que em 2004, inclusive, uma conhecida minha acabou marcando casamento no sábado em que o Santos jogaria em Curitiba. Eu fiquei muito triste, acabei indo no casamento, perdi o jogo, mas fiquei bastante chateado porque era isso, né? Era um grande evento. E aí eu fiquei pensando em como seria para um torcedor que estivesse na mesma situação que eu, na época, né, com 13 anos, assim, passando por isso. Eu ficaria simplesmente destruído se na manhã, ou enfim, no dia anterior, alguém falasse que não ia ter esse jogo, pelo qual eu estaria me programando para ir, provavelmente desde que foi anunciada a data, e isso já foi acho que no final do mês passado. Então eu começo aqui a reflexão pensando nisso. Isso afeta não apenas os torcedores organizados e nem os torcedores do Santos que eventualmente viriam para cá. Isso afeta muito a formação de torcedores que acabam tendo que viver o clube à distância. E o Santos é um time que tem muito mais torcedores fora de Santos do que na própria cidade. O Santos precisa ter essa consciência e eu acho que a primeira discussão é essa. Inclusive a torcida organizada, a torcida jovem mesmo, eu acho que a sede dela é em São Paulo capital. Então ela mesma não é de Santos, não é da cidade. Para ela até as viagens são meio comuns. Mas para o torcedor do Santos que é de fora, para o torcedor do Santos de Curitiba, e tem muito torcedor do Santos em Curitiba, perder um evento, perder o direito do jogo desses é algo muito, muito, muito triste. E inclusive talvez afetasse a própria formação do torcedor, assim, né? O Santos pode perder torcedores porque você perde algo que cria um tipo de vínculo muito especial com o time. Então nisso eu posso falar muito bem. As minhas idas ao estádio para ver o Santos são experiências muito, muito diferentes. De novo, como eu disse, para quem mora em Santos, para quem mora perto do estádio do seu time, talvez seja uma experiência rotineira, né? Boa, mas rotineira. Para quem é de fora, não. Para quem é de fora pode ser algo muito único. E talvez a especificidade de ser em Curitiba, que é uma cidade que é relativamente perto de São Paulo, provoque isso. Então, normalmente eu não era assim, o único torcedor do Santos. Sempre tinha uma certa presença, sempre tinha a presença da torcida organizada, e aqui eu acho que é importante falar da importância dela para esse ambiente de festa do estádio e como isso acaba criando uma outra forma de expectativa no torcedor. Ser torcedor não é só ver o seu time ganhar, estar no estádio é algo que afeta muito esse torcedor, até para você se sentir parte da experiência, né? Estádio vazio não é a mesma coisa que estádio lotado, não é o mesmo jogo, e isso significa que a torcida tem um papel muito importante. E é nesse sentido que a minha reflexão começa, que é muito fácil apontar o dedo para as torcidas organizadas, e eu não quero aqui defendê-las. Eu acho que a reflexão cabe exatamente nisso, é você pensar em tudo que envolve essa questão, né? Eu já fui muito mais adepto da ideia da torcida organizada, eu já
durante a minha juventude eu até quis entrar. Nesse período que eu comecei a torcer, assim, eu olhava para as torcidas organizadas do Santos e via que lá era onde acontecia a festa, onde acontecia o espetáculo da arquibancada. Então eu tive esse período de até querer fazer parte da torcida organizada. Com o tempo, eu passei a acreditar que a torcida organizada em algum ponto torce mais para ela mesma do que para o time. Eu acho que ela acaba sendo afetada por essa questão, claro, do desempenho do time. Mas quando eu vejo, por exemplo, que torcidas organizadas podem eventualmente brigar com alguém que torça para o mesmo time, como aconteceu com a Mancha Verde e a Tupi, se eu não me engano, que elas brigavam entre elas. Eu sei que a Fanáticos também briga com a Ultras, as duas primeiras do Palmeiras, essas outras do Atlético. E brigar com pessoas que torcem para o mesmo time que você. Eu lembro que a Jovem tem uma história que contam, pelo menos, que teve um pessoalzinho que quis fazer uma espécie de barra brava da torcida do Santos. Então eles distribuíam assim músicas que eles compuseram distribuíam entre os torcedores comuns e ficavam tocando essa música, cantando, e parece que a torcida jovem achou ruim e foi lá brigar com eles, porque tipo, eles não podem ser mais torcedores do que a torcida jovem. Então, acho que torcidas organizadas têm um pouco dessa questão de eventualmente terem mais identidade como torcidas do que como organizados do que como torcedores, né? E aí eles têm essa coisa também de criar amizades com torcidas específicas. Para mim isso é uma coisa assim muito de comportamento de grupo. Eu normalmente assim falo outros termos, mas acho que vamos deixar como grupo, né? Então tá, o meu grupo é amigo do seu grupo, então se o seu inimigo é aquele grupo, eu sou inimigo deles também. Então, pelo que me consta, isso aconteceu bastante na questão desse último confronto, porque parece, eu acompanhei meio por cima e tem muita notícia de WhatsApp, né? Mas enfim, o que consta aí, o que tem sido passado é que a torcida do Santos, a torcida jovem, é muito mais próxima dos fanáticos, que é a torcida do Atlético, que é rival do Coritiba, da Império Alviverde, e assim se torna um grande conflito. Eu conheço pessoas que são de torcidas organizadas, e de novo, meu objetivo aqui não é nem crucificar e nem aplaudir, é você pesar a questão de uma maneira que observe todos os lados. Mas eu já vi, né, já fui em jogos, sei lá, por exemplo, eu já fui no jogo do Atlético contra o Ceará, na torcida do Ceará, que eu, como curitibano, eu não gosto do Atlético. Coisa de torcedor, assim, não é que eu não goste do torcedor do Atlético, enfim, é coisa de time. E aí chegou a Ceará Amor, que é a torcida organizada do Ceará, junto com a Império Alviverde, e a torcida dos fanáticos veio pra briga e a cavalaria montada veio para apartar a briga. Acabou não acontecendo nada, mas eu tava num bar na rua da entrada visitante e olhando isso acontecer, assim, né? Então, é uma coisa que é muito, muito guerra, muito essa imposição. Eu acho que é um pouco de masculinidade tóxica com comportamento de massa, eu acho que é um pouco das duas coisas, assim. E você acaba não podendo, por exemplo, promover a paz, assim, né? Você não pode assumir que você não pode brigar com aquele pessoal, né? Tipo, que brigar é errado. Você tem que mostrar que quem manda nesse lugar é você. E eu acho, na minha opinião, isso é muito mais pensar na torcida organizada antes do time, né? Tipo, o Santos só perde, o torcedor santista só perde com esse tipo de evento. E aí eu volto para a discussão inicial, que é a consequência disso é você prejudicar os torcedores do Santos, que não tem nada a ver com isso, que ficam anos esperando o Santos jogar na sua cidade, e você é impedido pelo receio de um conflito. E aí a questão do receio do conflito, a gente tem que falar de um ponto que é muito importante, que é como a questão da torcida única acaba sendo um paliativo para a própria ineficiência das autoridades. E eu acho que isso é importante de ser dito, porque é uma coisa que eu defendo muito sempre. O futebol, em um país como o Brasil, em que o futebol é um esporte tão predominante, o futebol ele é realmente muito importante, né?
o fato de o Brasil ser um país de um esporte único, de ter... não que seja... que o futebol seja o único esporte praticado no país, mas é o único que tem visibilidade maciça durante todo o ano. Eu sei que o Brasil é um país que, por exemplo, disputa muito bem o vôlei. Nessas últimas Olimpíadas nós tivemos, inclusive, medalhas de ouro e de prata em outras categorias, mas essas categorias quase não são vistas fora das Olimpíadas porque o futebol acaba sendo o esporte por excelência do Brasil, né? Excelência não no sentido de excelência esportiva, é o esporte que é o único esporte que tem destaque. E quando isso acontece, ele acaba permeando muitos aspectos da sociedade, assim, é o que eu falo. Você pode utilizar o futebol e você pode analisar muita coisa da sociedade pelo viés do futebol. O futebol acaba influenciando na política, na sociologia, na antropologia, na economia. Então tudo isso, na cultura do país, acho que tudo acaba... O futebol ele é um produto de tudo isso e ele influencia tudo isso no país, né? No Brasil, no caso. E quando você pega e simplesmente resolve uma situação de violência entre torcidas, colocando torcida única, é como se você ultra simplificasse uma questão que é muito mais profunda do que isso. E é você meio que falar, nisso aqui eu não vou mexer, porque isso aí é futebol, é uma coisa que está além. Então, o que é mais simples, né? O que é mais simples é tirar esses outros torcedores. E aí, de novo, você acaba alijando uma parte da sociedade de usufruir de um direito a uma experiência que, eventualmente, é muito importante para a pessoa. Falo por mim, mas enfim, como eu, existem muitos em Curitiba e no país. Tomando como exemplo o que foi feito na Inglaterra, por exemplo, eu acho que aí a gente começa a discussão sobre o que poderia ser feito. A gente lembra, a Inglaterra é um caso muito clássico para quem acompanha futebol há mais tempo ou estuda sobre o assunto. A Inglaterra teve um movimento de violência nos estádios muito forte, né, o hooliganismo, que acabou resultando na morte de pessoas na Bélgica, se eu não estou enganado, na final da Champions de 85, no jogo entre Liverpool e Juventus. O Juventus acabou sendo campeão, é um absurdo que tenha acontecido o jogo, mas esses hooligans estiveram lá. Em reflexo a isso, o pessoal assim meio que culpou o álcool, então proibiu o álcool nos estádios, culpou os torcedores e falou, então vamos colocar esses caras nas condições mais próximas de um presídio possível, assim. Aumentaram grade, não olharam pro torcedor, né? Olharam pro ambiente e falaram assim, a culpa é do ambiente, né? Então vamos, sei lá, deixar perigoso para pular da grade, aqueles parame farpado, coisa assim, que acabou resultando na tragédia de Hillsborough, que em 89 é também com o Liverpool, no estádio do Wednesday Sheffield, acho que é o nome do time. O Liverpool contra o Nottingham. Eu tô sem os dados aqui, enfim. Eu acompanhei a história já, mas eu não lembro exatamente. Que foi também uma tragédia, um monte de gente morreu. A galera ele superlotou o estádio, porque eles não tinham como controlar. E aí as pessoas eram esmagadas porque elas não tinham como fugir. Então, assim, tem documentários na internet, se você procurar, é um troço terrível, terrível, terrível. E aí o processo deles de sair dessa situação foi qual? Foi punir as pessoas e não colocar a culpa no ambiente. Não sei se eles voltaram a poder vender cerveja nos estádios, mas a verdade é que eles simplesmente buscaram punir as pessoas. E a punição que eu acho mais sensata, com qualquer coisa que seja relativa ao futebol, se você identificar... Bom, primeiro vigilância, né? Então deveria ser regra que todo o estádio fosse monitorado por câmeras para que você pudesse identificar, câmeras assim, com um poder de identificação muito bom, para que qualquer movimento de agressão ou de violência ou de vandalismo, você possa rapidamente identificar essa pessoa. E
E a segunda coisa é não ter impunidade. Isso. Ninguém sair impune da situação. No caso da Inglaterra, por exemplo, a pessoa que fosse pega em algum movimento de violência no estádio, de agressão, de vandalismo, se torna proibida de ir nos jogos. Como que eles fazem isso? Toda hora que o time está jogando, ela tem que se apresentar numa delegacia e ficar lá durante o jogo. Isso aí é o mínimo, assim, do tipo, se você realmente gosta de futebol, se você realmente gosta do seu time, você nunca vai correr o risco de se submeter à situação. Imagine, você não poder assistir os jogos do seu time. E pronto. E aí o Santos está jogando aqui em Curitiba. Quem foi identificado? Porque aconteceu, né? No fim de semana tiveram pessoas identificadas, eu acho que 18 pessoas, 9 de cada torcida, enfim. Teve uma cariação lá, foram detidas e foram liberadas para responder em liberdade. Se essas pessoas são proibidas de estar no estádio, se essas pessoas são obrigadas a se apresentar numa delegacia durante o jogo de hoje à noite, já seria o começo de um processo de mudança no esporte, de mudança na torcida. Então, acho que um primeiro elemento seria esse. A outra coisa, e aí eu acho que a gente tem que olhar para a torcida organizada assim, porque não dá para considerar ela nem heroína nem vilã. Assim, acho que a torcida organizada não é nenhuma das duas coisas, mas eu acho que deveria ser válido cobrar da torcida organizada uma responsabilidade sobre o fato dela ser uma organizada. Eu tenho uma série de críticas com relação à maneira como a torcida organizada se constitui, e como eu já disse, eu passei a acreditar que ela torce mais para ela mesma do que para o time, mas eu acho que seria válido que, por exemplo, no caso do envolvimento de alguma torcida organizada com esse tipo de situação, assim, que ela fosse intimada a responder, né, sobre esses elementos que estavam lá. E é difícil, porque sempre que acontece isso, a torcida organizada vai falar que não era ela, ou enfim, que não foi motivada, e é uma questão muito complicada mesmo. A própria torcida jovem vende seus próprios produtos, o que enfim, mercadologicamente falando, é uma coisa bastante discutível, já que o símbolo da torcida jovem tem o escudo do Santos, então teoricamente deveria ser pro Santos, mas esse dinheiro não vai pro Santos, vai pra torcida organizada, mas enfim, isso é uma outra discussão. Mas ela não cobra de que a pessoa seja associada à torcida jovem. Então uma pessoa pode se sentir parte da torcida jovem, pode vestir o uniforme da torcida jovem, não ser parte da torcida e ir lá matar um cara, e não é culpa da torcida efetivamente. Mas eu acho que a torcida jovem, todas as torcidas organizadas deveriam assumir essa responsabilidade de acabar com a violência nos arredores do estádio, pelo próprio benefício dela mesma. Só que não vai acontecer, eu não acho que vai acontecer, porque, de novo a questão do futebol como algo que explica a sociedade, a batalha, esse ato de batalha campal, ele é parte do processo de, como eu disse, uma instituição da masculinidade, da força, da defesa do território pela força bruta, enfim, da violência como forma de imposição, como defesa da honra, e esses vários valores assim que são bastante discutíveis e que não cabe mais no futebol você usar de violência para isso. E as torcidas organizadas tendem a ver a situação dessa maneira, né? Então, tanto faz o resultado em campo, desde que eu ganhe batendo na outra torcida, assim. De novo, não quero generalizar, eu não acho que todos de torcida organizada seja assim, mas é um comportamento que acaba atraindo as pessoas que têm esse tipo de divisão da situação, né? Eu acho que eu sei que no caso das torcidas aqui do Paraná é bastante comum esse tipo de questão de violência, e me parece que o ambiente da torcida organizada ele é muito propício para que pessoas com essa visão e essa personalidade se associem, se aproximem. Então eu acho que a questão aqui
passaria um pouco pela conscientização das torcidas organizadas. E para dar um exemplo muito simples, assim, né? A torcida jovem do Santos tem uma música, né? Tem um grito em que ela fala que o branco é o amor e o preto é a nobreza. Não, o branco do Santos é a paz. O Santos, quando foi a justificativa do Paulo Pelúcio para sugerir o branco e o preto é porque o branco é o da paz e o preto é da nobreza. Mas uma torcida organizada ela não pode ser da paz, na visão dela mesma, né? Se ela for da paz, ela se torna mais fraca na visão dos seus inimigos, das torcidas inimigas. Então eu acho que se não existe essa conscientização por parte das torcidas, e proibir uma torcida nominalmente, a gente sabe que não faz diferença, a menos que você... Não tem como, né? Não tem como, porque a Mancha Verde foi proibida uma época, e o que aconteceu foi que ela virou Mancha Alviverde, e, enfim, juridicamente ela é outra coisa, então, mas a gente sabe que na prática é a mesma coisa. E se você proibir coisas, elementos, vestuário, enfim, que identifique como torcida organizada, o que vai acontecer é que as pessoas que são de torcida organizada, que já todos se conhecem, vão ficar nos mesmos lugares no estádio, todos eles juntos, cantando as mesmas músicas. Então, proibir a torcida organizada não é solução. E muito menos proibir a torcida visitante. Né? Isso muito menos. A grande questão é que como o Estado, eu digo o país como um todo, né, a sociedade como um todo, não dá a verdadeira importância à questão e acha que as questões de violência são exclusivas de torcidas organizadas, basicamente eles buscam sempre a solução mais simples, que é, vamos tirar a torcida organizada. E não é isso, assim, o futebol como eu disse, é muito mais importante, é muito mais influente. E quando a gente fala de violência entre torcidas, é uma violência social também. Acaba atingindo pessoas que não têm a ver com essa situação. E isso deveria ser estudado e levado muito a sério como um caso de segurança pública. E é isso que não é feito. E é isso que deveria acontecer como foi feito na Inglaterra. E dos anos 90 para cá, a Inglaterra que inclusive foi banida de competições internacionais na época dessa final de 1985. Se tornou o país com a melhor liga, a liga mais competitiva, evoluiu com os melhores estádios também. Então eu acho que, claro, a melhoria de estádios mais modernos melhora a situação. Então quanto mais moderno o estádio, mais confortável, você... Não sei, parece que dá a impressão de que ele é mais seguro. Então as brigas deixam de acontecer dentro do estádio, já é uma evolução, eu acho. Você, pelo menos a experiência de entrar no estádio não se torna perigosa. Mas a polícia, enfim, os órgãos que têm essa responsabilidade deveriam olhar para essa questão com muito mais seriedade e com uma profundidade muito maior, porque é uma questão que demanda discussão, demanda atitude, demanda atenção. E não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é, se a gente vê um caso, o que a gente faz? Tira essa torcida. E aí qual que é a consequência? Crianças de 13 anos não podem ir ver o seu time na única vez que ele poderia jogar lá. E eventualmente elas nem vão querer ir no estádio. Eventualmente elas não é que elas vão torcer mais pro time da cidade. Assim, eu gosto de ir no estádio, muito por essas experiências que eu tive. E se não tivesse, possivelmente não ia querer mudar de time só para ter a experiência de ir no estádio, porque não seria a mesma coisa, não é a minha identificação. Então eu acho que é basicamente uma grande derrota da sociedade como um todo e principalmente das pessoas que gostam de futebol. Então, assim, eu já vi em muitos grupos de WhatsApp a galera falando que tem que proibir mesmo, porque a galera não sabe o que é, mas é isso. É isso que eu tô falando, esse que é o ponto da minha reflexão. Não é você apontar o dedo e indicar um culpado. Não é você simplesmente tirar uma das torcidas e achar que o problema está resolvido, porque não está. E enquanto eu falo isso, eu já vi mensagens aqui que o pessoal mandou foto de que eles já estavam na estrada. Parece que os ônibus da torcida jovem que estiverem na estrada... Até porque eles estavam marcados para sair às 8 da manhã e a decisão oficial da CBF saiu depois do almoço. Assim. É um absurdo. Toda a coisa foi muito absurda. Mas enfim, parece que eles vão parar os ônibus e mandar voltar, o que também é absurdo. E essa decisão de não ter... E isso eu tô falando assim, muito na chateação, eu tô muito chateado,
porque eu consegui o ingresso. Eu sou sócio do Santos, de novo, eu não moro em Santos. Eu sou sócio do Santos, de um programa de sócio que não favorece quem mora longe da vila. Eu faço isso por amor ao clube. Eu consegui o ingresso porque o Santos disponibilizou 50 ingressos para quem era sócio e conseguisse resgatar lá e tivesse pontos. Um ingresso absurdamente caro, R$200, então você também não tem esse estímulo para ir ver o seu time financeiro, porque é R$200, mas enfim, eu sou sócio e eu consegui. E aí, só que eu não moro em Curitiba, eu moro em Guarapuava, então para mim era um outro processo, eu teria que me planejar muito. Eu tava nesse meio tempo e aí veio essa notícia de que talvez não fosse ter torcida, então você fica simplesmente sem ter condições e absolutamente desestimulado de acompanhar o seu time no estádio. E isso sem falar da questão de que eu iria com meu pai, iria com meu tio, e para nós ir no estádio juntos é uma coisa que primeiro a gente não faz muito tempo. Eu nem lembro a última vez que eu fui ver o Santos no estádio aqui em Curitiba. Mentira, eu lembro. Foi 2017, acho. Mas enfim, foi antes da pandemia, a gente não foi no estádio depois da pandemia. E, ou seja, já vão aí uns bons 3, 4 anos que nós não vamos no estádio todos juntos. E para nós é uma experiência, e como eu disse, e aí eu volto, fecho meu vídeo trazendo a coisa do começo, a experiência de ir no estádio quando você não é torcedor do time da sua cidade é algo que é muito, muito, muito mais difícil, muito mais raro e, portanto, uma experiência muito mais importante para esse torcedor. Porque, como eu sempre digo nos meus vídeos, eu sou santista por causa do meu pai, mas eu moro em Curitiba, nasci em Curitiba, sempre morei em Curitiba. Então, esse momento de estar no estádio com o meu pai torcendo pelo Santos, pelo nosso time, sempre foi uma coisa muito, muito importante para mim. E é isso que foi tirado de muita gente quando foi decidido que teria torcida única nesse jogo que vai ter daqui a pouco. Então, eu termino aqui meu vídeo falando que essa questão pode ser que... Eu entendo a decisão de ter torcida única nesse jogo. Eu acho que a maneira como foi feita foi errada e eu acho que é uma simplificação de uma situação que merece e demanda muito mais discussão do que está sendo feito. Então esse aqui é o meu desabafo, essa aqui é a minha reflexão. Eu acho que é muito importante que todos pensem nisso. E se você é torcedor de torcida organizada, comente aí no canal, diga o que você acha, vamos conversar. Porque eu acho que sim, existe responsabilidade da torcida organizada. Não, eu não quero apontar o dedo e olhar para ela simplesmente como a culpada. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que a torcida organizada é algo que vai além de simplesmente violência. Mas eu não sou torcedor de torcida organizada, até porque eu já tive minhas experiências com torcidas organizadas, que eu prefiro nem comentar, mas que não foram boas. Então, essa é a minha opinião geral sobre elas. Mas, como eu disse, tudo tem que ser muito mais sério, tem que ser levado mais a sério. As punições têm que existir, têm que ser mais sérias e levadas a sério, para que o esporte não se torne algo que é inacessível, seja pela questão do aumento da violência, seja pelo medo, seja porque você simplesmente é proibido de ver o seu time jogar quando não é no seu estádio, mesmo sendo na cidade onde você mora. Então é isso, é um pouco reflexão, um pouco desabafo, porque realmente a situação para mim foi muito chata. Eu já tinha desistido de ir porque caiu no mesmo dia de uma viagem, mas daí veio essa coisa do ingresso grátis, porque era R$200 o ingresso. Eu pensei, com ingresso grátis talvez dê pra ir. Meu pai conseguiu, meu tio conseguiu, a gente ia no jogo. E aí eu tava me programando e ver essa questão da torcida única, então foi tudo muito frustrante. Então tem um pouco de reflexão, tem um pouco de desabafo, mas é isso, eu acho que é um momento que a gente tem que falar sobre isso. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Acabou ficando muito comprido, desculpem, mas é um assunto que pra mim sempre toca muito, né? Eu, como torcedor de fora da vila, como menino de fora da vila, sempre penso muito nessa situação e acho que não tinha momento melhor para falar sobre isso do que um jogo em que o Santos estará em Curitiba e nós não poderemos assistir no estádio. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Por favor, comentem, digam o que você acha da questão, sempre com respeito, que eu sempre peço, mas falem sobre o assunto, discutam, conversem com a gente sempre tenta responder. E principalmente os que discordam, assim, eu até peço desculpas, né, no vídeo do Juca Kfouri eu respondi muito mais os que discordaram, mas é porque... Mas eu concordo, assim, eu fico muito feliz quando as pessoas concordam comigo, podem comentar concordando, mas é só porque os que discordam eu acho que precisam ter resposta, né? Então, se você discorda, comente, se você concorda, comente também.
E no mais, se inscreve no canal, compartilha, deixe seu like pra cima deles, que daqui a pouco o Santos joga em Curitiba. Não estaremos lá, mas o Santos estará. Abraço.